Você sabia que nenhum tipo de violência no mundo acomete mais pessoas do que a violência psicológica? Só no Brasil são cerca de 3 casos por segundo. E é sobre esse triste panorama que vamos conversar hoje em mais um episódio da nossa série sobre o Quebrando o Silêncio. A gente está aqui com a psicóloga Carolina Silva, ela que é professora universitária, mestre em psicologia, também palestrante, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, que é o tema central da campanha deste ano, do Quebrando o Silêncio. Violência psicológica é um tema muito pertinente, não é, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente vai esclarecer algumas dúvidas, né? E a primeira delas, que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente, é, na verdade, o que é essa violência psicológica? Configura pra gente quando que isso acontece. Bom, a violência psicológica ela acontece de uma forma mais velada. Uma violência física deixa marcas corporais, que a gente pode enxergar um roxo, pode enxergar, né, um arranhão, mas a violência psicológica não. Ela deixa marcas, mas marcas internas. Então, normalmente é algo que não se percebe visualmente, portanto, mais difícil de captar. E aí a gente tem públicos mais específicos que são acometidos com esse tipo de violência, ou é todo mundo? Não existe essa de gênero, não existe essa de que é mais novo, que é mais velho, que é mulher, que é homem, ou é todo mundo? A violência psicológica ela pode acontecer em qualquer idade, em qualquer classe social. Pode acontecer dentro da tribo do índio, lá no meio da selva, como pode acontecer na casa do médico, pode acontecer na casa do diretor da escola, dentro de uma favela, dentro de um bairro muito rico. Ela pode atingir diferentes populações em diferentes idades. Tanto que um dos casos mais difíceis ultimamente que vem se apresentando são os idosos. O número de denúncias de violência contra idosos aumentou em 6 vezes durante a pandemia. Isso são casos que são relatados. Nós sabemos que muitas vezes não se comunica quando acontece um tipo de agressão. Principalmente quando é a psicológica, porque na maioria das vezes a pessoa não tem a consciência de que ela está sendo agredida. Então, na questão da violência contra o idoso, que é uma população importante e menos comentada do que a violência contra a mulher, por exemplo, deve-se ter em conta que nem sempre quem comete um tipo de violência contra um idoso é um abusador, né? Então, pode ser aquela pessoa que está sobrecarregada pela função do cuidado. E aqui fica a dica a você que tem alguma pessoa na família idosa que é cuidada muitas vezes por um familiar. Essa pessoa precisa ser cuidada, é necessário cuidar do cuidador. Se você não pode estar presente, que envie então dinheiro dentro das possibilidades para que alguém possa assumir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, para que o cuidador possa sair ou ficar em casa, fazer o que quiser no tempo que precisa para recarregar suas baterias, para continuar cuidando. Porque muitas vezes quando acontece a violência contra o idoso é porque o cuidador está no estado de esgotamento e ele precisa ser cuidado para continuar usufruindo ou beneficiando, né, o seu idoso ali com os seus cuidados. Então, nem sempre é um abusador, mas uma pessoa que está no limite máximo de estresse que precisa ser cuidada também. Agora, pode acontecer também com crianças. Nós temos um transtorno que normalmente acontece com frequência, o abuso psicológico em crianças, que é o transtorno narcisista. É quando uma pessoa, ela pensa mais nela, ela é egocêntrica, ela é o centro das coisas e ela não se importa com os demais. Desde que eles tenham algum benefício a apresentar para ela. Então, essa pessoa, ela pode, uma paciente que eu atendi, uma mãe que batia nesta menina, mas não somente batia, a agressão psicológica era constante, diminuindo, humilhando, rebaixando em sua autoestima, né, e deixando ela extremamente fragilizada, pensando que ela era a pessoa desequilibrada da história. Então a criança cresce com essa sensação de que eu sou errada, eu sou culpada, eu causo problemas no mundo, e isso gera no futuro tremendas complicações. Dentro do âmbito do casal, aí acontece com bastante frequência a violência contra a mulher, mas não só contra a mulher. Existem homens também que sofrem
a violência psicológica aí. Já que estamos falando em casal, hoje se usa muito o termo relacionamento tóxico. É um relacionamento abusivo, é a mesma coisa? O relacionamento tóxico, a gente está falando de um relacionamento que está com problemas. É um relacionamento adoecido. É diferente do abuso psicológico que envolve questões de poder. A violência psicológica envolve eu ter poder sobre alguém e garantir que esse poder se consolide ou que ele permaneça, né, através da minha ação de diminuição do outro. Eu piso no outro para eu me sentir mais poderoso. Dentro de um relacionamento tóxico, isso nem sempre acontece. O relacionamento tóxico, ele faz mal, mas é um relacionamento adoecido. As duas coisas podem estar juntas também. No ditado popular, né, talvez as pessoas já tenham escutado isso também, se fala muito assim, se tivesse visto antes, né, se tivesse conhecido melhor antes, no começo do relacionamento, no namoro, até na fase da amizade, dá para identificar sinais de que essa pessoa pode se tornar uma pessoa agressora nesse sentido? É muito interessante, né, se a gente parar para pensar como que começam os relacionamentos abusivos. Como todos os outros. Como todos os outros. É a paixão, é a idealização do outro, né? Aquele ser que está me completando, ele é tudo para mim, parece que a gente se identifica em todas as coisas. Os relacionamentos, eles começam assim. Mas, com um certo tempo, alguns sinais vão aparecendo. E o primeiro sinal que deve se estar atento é o ciúme. O ciúme é o primeiro teste que a pessoa faz para saber até onde ela consegue ir. Vou dar um exemplo para vocês, né? O casalzinho de namorado, ele está namorando, chegam dois amigos e a menina vai e cumprimenta esses amigos, abraça a menina, amiga, e o amigo também. O rapaz se emburra. Até a menina entender o que aconteceu leva um tempo. Quando entende que ele está emburrado por causa daquela situação, ela vai ter duas atitudes que vão determinar aí o rumo dessa relação. A primeira delas, ela vai dizer: não admito algo assim, né? Não admito que tu fique chateado por eu ter cumprimentado uma pessoa que faz parte do meu hall de amigos. Então, se a relação vai funcionar desta forma, não me serve. Eu preciso ter liberdade para me relacionar com as pessoas. Eu não fiz nada de diferente do que eu fiz com a menina e de que se faz normalmente com as pessoas. Ali se colocou um limite. Agora, uma menina mais insegura, porque normalmente a vítima é uma pessoa mais insegura, uma menina mais insegura vai se desculpar. Ai, me desculpa, não vou fazer mais. E evitar o conflito, né? E se colocar numa posição de resolver e evitar as coisas para não chatear o outro. Então, é preciso discernir o que é meu e o que é do outro. Né? Se a insegurança do outro faz com que me vigie, queira que eu seja só dele, aqui não é amor, é posse. Então, a gente precisa diferenciar isso. E o ciúme é um primeiro sinal, é um primeiro teste que a pessoa faz para ver até onde ela pode ir. E aí a gente precisa ficar atento. Inclusive, quando a gente está falando sobre casais, às vezes esse relacionamento ele avança, né? E aí se torna um casamento e essa comunicação ela deixa de existir, de se prestar atenção no outro, no sentimento do outro. E você trabalha com caixinhas para esses públicos, não é, Carol? Explica pra gente esse trabalho que você faz de manutenção da comunicação na família. Sim, de redescobrir como conversar, né? Alguns já conhecem a caixinha Hora da Família, são 3 caixinhas interativas, a primeira Hora da Família, a segunda Bate-Papo Legal e a terceira Hora de Nós Dois, que vão trabalhar autorregulação emocional, vão trabalhar raízes. Hoje tem muita gente que não conhece a sua própria história, então o vento vem, não tem uma identidade, né? O vento vem e leva. Vai trabalhar prospecção também, muitas pessoas com depressão, enfim. Mas a última caixinha que foi lançada recentemente foi essa aqui, a Hora de Nós Dois, Deixa eu mostrar aqui. Que foi feita para casais casados. Então ali são 100 perguntas que simplesmente a gente pode fazer isso no carro, na cama, no sofá, não precisa promover um momento, um jantar à luz de velas para conversar. É simplesmente voltar àquilo que está faltando hoje, gente, que é olho no olho e é a conversa, o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Aqui eu falo de autoconhecimento porque nas situações abusivas, a pessoa muitas vezes se perde no outro e isso é que às vezes de maneira consciente ou inconsciente o abusador faz. Né? O que ele faz? Ele vai entrando na mente da outra pessoa de maneira que ele passa a ser a mente do outro. Né? A vítima, ela age sob o comando interno do outro, né? O comando externo primeiramente, depois ela assume dessa forma e passa então a fazer o que o outro quer e se anular
nesse sentido. Então, o autoconhecimento é muito importante. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Com quem eu gosto de me relacionar? Eu consigo ser eu dentro desse relacionamento? Então, ali tem perguntas sobre sexualidade, sobre identidade, enfim, diferentes dimensões que podem ajudar nesse processo de aproximação do outro, ao mesmo tempo mantendo a minha individualidade. Agora, Carol, quando a gente fala de violência, a gente sempre se volta para a vítima. É muito comum a gente voltar os nossos olhos para a vítima, porque realmente é quem está sofrendo. Mas quando a gente fala desse assunto, é possível, e aí eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, você olhar para esse abusador como uma pessoa capaz de mudar, de ser transformada? Isso é possível acontecer? Que pergunta muito interessante, porque de fato, né, a maioria das entrevistas que eu já dei botam só esse ponto, né, da questão da mulher. Mas, sim, dependendo da situação, em muitos casos, o homem pode dar-se conta de que ele é um abusador, ou a mulher, se ela é abusadora da relação. Claro que nós temos casos de algumas psicopatologias, o meu mestrado foi nessa área de psicopatologia, existem alguns casos, por exemplo, um transtorno narcisista, já é mais difícil da pessoa se perceber. Um transtorno antissocial de personalidade, que seria o psicopata, é mais difícil de reverter essa situação. Então é muito importante que rapidamente se saia desse tipo de relacionamento. Mas existem alguns casos que foi de formação estrutural, de formação na infância. A Anaí D'Amico é uma autora muito interessante, que ela vai dizer que é a única gramática, às vezes, que algumas pessoas aprenderam. Foi a forma de amor familiar que se entendeu. Inclusive, eu me lembro de um casal que eu atendi logo no início da carreira, que os dois se batiam. Ele batia nela, ela batia nele. E aí, então, junto com uma equipe que naquela época eu trabalhava, nós conseguimos trabalhar de forma que eles parassem de se bater. Mas, quando isso aconteceu, a vida sexual esfriou. Porque, inclusive, o atrito era uma forma de produzir, era um contato. O golpear o outro era uma forma de ter contato, né? Então, a mente humana é uma coisa fantástica e produz algumas coisas muito esquisitas. Mas a pessoa pode sim se dar conta disso. Inclusive, no semestre passado, numa das aulas, eu promovi com os alunos, passei para eles um documentário chamado Silêncio dos Homens. E ali relatava um homem que foi preso por violência doméstica contra a mulher. Ele participou desses grupos, a primeira vez ele não queria ir, a segunda vez foi meio obrigado, mas na terceira vez ele gostou. E a partir daquele contato com outros homens, ele se deu conta de que ele era realmente alguém que estava cometendo violência. Porque até então aquilo era natural. Ele era responsável, eu tenho que colocar minha mulher no lugar de mulher. E eu sou o chefe da casa. Então é possível tomar esse tipo de consciência, né? Agora, se você que está em casa não parou para pensar, às vezes nem parou para pensar, eu vou dar aqui um checklist, né, e observar, para se observar. Você costuma se alegrar com a alegria do seu parceiro ou da sua parceira? Normalmente em casos de violência psicológica, eu não me alegro com a alegria do outro. Quando acontece uma conquista, eu rebaixo. Eu digo, não, isso aí qualquer Zé Mané conseguiria, né? Qualquer pessoa conseguiria, porque a prova estava fácil para passar naquele concurso, aquele vestibular. Né? Nada do que a pessoa faz é suficiente. Será que o que a pessoa faz nunca é suficiente para ti? Poderia ter feito melhor. Outra coisa que tem que ter em conta você costuma falar mal, humilhar essa pessoa diante dos outros? E às vezes isso é meio velado, né? Fala mal, olha essa pança aí que não para de crescer. Ai, brincadeirinha, né? Fala que é uma brincadeira. Então é importante ter em conta isso também. Outra coisa que costuma se fazer e sem se dar conta é um controle muito grande. Verificar os relacionamentos e o tipo de comunicação que a pessoa tem. Tá checando o celular toda hora. Checa o celular, vê se a pessoa com quem ela tá. Desconfiança constante. Exato, né? Com quem ela tá, onde ela tá, vigia. Né? Então, todas essas são características presentes em alguém que quer ter posse de outra pessoa. Falando-se que dá para identificar, agora a gente pode dizer que dá para reprocessar isso no nosso cérebro também. A nossa mente consegue reprocessar esses comportamentos se a gente agir de maneira diferente. Sim, é possível e por isso é muito importante buscar ajuda. Algo que a pessoa que faz a violência psicológica costuma fazer é isolar da família. Né? Quando eu falei que o checklist para quem comete o abuso, também é importante a pessoa se avaliar.
né? Se ela sofre humilhação, se ela tem que estar sempre pisando em ovos porque ela não sabe como que o outro vai reagir. Às vezes acha que ele vai, às vezes elogia quando acha que ele vai brigar ou ela vai brigar, e às vezes não, é o contrário, né? Então, a questão da humilhação, a questão do isolamento da família, dos amigos, porque normalmente os amigos e a família percebem e dizem. Aí a pessoa diz, não, mas ele só não quer que eu participe porque me ama. Né? Então, o dar-se conta disso e de outros fatores que nós comentamos aqui no decorrer desse momento, faz com que a pessoa perceba e possa, sim, modificar a sua postura diante desse relacionamento, né? Porque o abusador, ele vai até onde o outro deixa, só que a pessoa está tão fragilizada que ela não vai conseguir se impor e se posicionar sozinha. Ela vai precisar de ajuda. Então, uma ajuda, às vezes, de um amigo, do pastor da sua igreja, mas, na maioria dos casos, de um psicólogo, de um psiquiatra, um terapeuta para ajudar nesse processo de dizer eu diante do outro e recuperar sua identidade. Falando do abusador, da mesma forma, é possível modificar? Claro que é. Não é fácil. Anos vivendo da mesma forma não é fácil de mudar, mas é possível. Agora, para fechar aqui o nosso bate-papo, campanhas como Quebrando Silêncio, que são campanhas que trabalham o tema da violência doméstica constantemente, isso há 20 anos, elas contribuem para amenizar esse quadro tão difícil no Brasil, para orientar, para reeducar as pessoas de alguma maneira? Com certeza. Eu já recebi em consultório vários casos de pessoas que diziam assim, eu vi uma entrevista, eu li a revista, e aí eu percebi que o que eu tinha passado era um abuso. Né? Então, ajuda a elucidar a pessoa, e o Quebrando o Silêncio está falando de algo tão importante, que é a questão do silêncio. Né? Uma postura que a pessoa que comete violência psicológica costuma utilizar é o silêncio. Quando a pessoa silencia, ela está desgostosa com uma situação, ela fica em silêncio, ignorando o outro. E a pessoa se sente ali invisível, abandonada e rejeitada. A região cerebral que é ativada quando alguém se sente rejeitado, é a mesma região que é ativada quando ela sofre uma violência física. Então é algo estrutural, é algo fisiológico para ver o tamanho de sofrimento que isso causa. E aí esse é um recurso que se tem para poder cercear, para poder manipular. Inclusive existe um termo chamado gaslighting, é um termo bem atual, para falar do tipo de manipulação que é utilizada na violência psicológica, onde através até do meu silêncio eu consigo atingir o outro e mudar o comportamento dele para que eu mantenha o controle da situação. E quebrar o silêncio é justamente isso. Eu não vou aceitar mais esse tipo de situação e eu vou falar para o mundo e me liberar dessa dor interna que muitas vezes me leva a pensar em, às vezes até, não existir mais. Você foi criado para existir. Existe um propósito para cada um. Enquanto o ar passa através dos nossos pulmões, é porque a gente precisa estar aqui. Deus não quis de forma alguma que alguém estivesse aqui nessa terra sofrendo e sem prazo de validade, sem prazo para acabar. Então é possível sim, quebre o silêncio e dê um rumo diferente na sua vida. Obrigada, Carol, mais uma vez. Foi muito bom ter os seus esclarecimentos, falando sobre esse conteúdo que é tão importante, que é o tema da nossa revista. Quer saber mais? Você pode acessar o site e conferir a versão em PDF da revista e compartilhar ela com seus amigos também, assim como esse vídeo, né, com esses esclarecimentos. A gente se encontra na semana que vem com mais um tema aqui da nossa minissérie. Até lá!